E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia. Na aula de hoje a gente vai estar falando a respeito dos complexos regionais brasileiros, tá? Esse termo que é muito recorrente na matéria de vocês, na grade curricular de vocês, mas é algo bem tranquilo para se estar estudando, tá? E o que são esses complexos regionais brasileiros? Como esses dois nomes já falam, são grupos, né? Como a gente fala com relação a regiões, né? Complexos de regiões, digamos assim. Trata-se da divisão geoeconômica do país em três grandes grupos regionais. Então, essa divisão ela é feita a partir da economia daquele local, tá? Não é baseada naquela divisão que a gente tem de 26 estados e um Distrito Federal, a divisão feita pelo IBGE, né? Ela é uma divisão feita com um cunho econômico, né? Com uma função econômica. Nela levamos em consideração o processo histórico, ou seja, o desenvolvimento daquela região ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo, como ela se desenvolveu, seja na questão econômica ou na questão tecnológica ou industrial, tá? Na formação do território brasileiro, em especial a industrialização, como eu falei, associada aos aspectos naturais, seja o relevo, o clima, vegetação, né? Esses aspectos próprios daquela região fazem com que ela seja um complexo. Quais são esses complexos, né? Pela própria imagem do slide vocês conseguem identificar. Cada um deles tem um aspecto diferente, uma definição, uma característica diferente. Temos a Amazônia, né? O Centro-Sul e o Nordeste, que a gente vai estar falando de cada um deles, a definição de cada um ao longo dessa aula. Bom, a Amazônia, nessa parte em vermelha, tá? Na parte superior do mapa, ela tem algumas características que a gente vai estar citando aqui. Ela tem diversas outras características, mas eu coloquei as principais porque são as mais recorrentes, né? Bom, um povoamento recente, ou seja, a população daquela região ela é recente com relação às outras. Ela começou a crescer muito tardia com relação às outras regiões do nosso país. É coberto por uma densa floresta com clima equatorial que dificulta esse povoamento. Então essa floresta, como o próprio nome já diz, é a floresta amazônica, né? Que é o coração verde do nosso país. Ela é um bioma muito importante não só para a questão nacional, mas também para a questão mundial. Então ela é um bioma muito importante para o nosso planeta. Bom, algumas atividades econômicas que a gente tem na Amazônia, né? Extrativismo, a agropecuária, a indústria e o turismo. Essas quatro atividades elas se destacam dentre as demais que tem na Amazônia, né? Um destaque aí para o extrativismo, né? Para a parte industrial, quando a gente fala da Zona Franca de Manaus, que é um projeto muito importante para o nosso cenário nacional. Bom, temos o complexo do Centro-Sul, que é o complexo onde a gente está inserido, né? Na parte sul do mapa, que compreende Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, esses estados na parte inferior do continente, né? Com algumas características. A região com grande urbanização, ou seja, uma região com desenvolvimento muito grande, né? O Centro-Sul é o centro econômico do país, ou seja, grande parte do PIB, do Produto Interno Bruto desse país, é vindo dessa região, com uma concentração muito grande de tecnologia, de riquezas, de pessoas. Então as pessoas tendem a ir para o Centro-Sul, tá? Por uma questão de desenvolvimento, por uma questão até de vivência, de sociedade mesmo, porque querendo ou não tem uma educação com um padrão alto com relação às outras regiões do nosso país, um desenvolvimento econômico e oportunidade de emprego também. Algumas atividades econômicas que a gente tem no Centro-Sul, a gente pode citar a agricultura, a pecuária, o extrativismo, as indústrias, o turismo, né? Principalmente o turismo quando a gente fala de Rio de Janeiro, né? Com os turistas em época de carnaval, época de ano novo, então a gente tem uma demanda muito grande de pessoas transitando nessas regiões. O Nordeste, que é o complexo com mais características, né? Que mais se destaca com características, fica nessa parte vermelha aí no mapa, né? E tem algumas características peculiares dele, né? Diversidade cultural, ou seja, configurações quanto aos aspectos naturais dos principais elementos da natureza, relevo, vegetação, clima e hidrografia, né?
Então no Nordeste a gente consegue encontrar relevos, tipos de relevos diferentes, vegetação, tipos de produtos na agricultura, de alimentos diversos e diferentes. É aquilo que a gente acaba vendo dos temperos diferentes que a gente tem no Nordeste, né? O clima de lá tem algumas regiões que tem um clima extremamente diferente uma das outras, e a parte da hidrografia, né? A parte dos rios, que tem uma riqueza muito grande. Tem uma ampla mão de obra, né? Então a gente tem uma população muito grande no Nordeste. Com isso a gente acaba tendo uma mão de obra em grande escala, sendo até transportada aqui para a parte do Sudeste, né? Do Rio de Janeiro. Com as empresas testes também, com as empresas de tecido muito forte, seja de roupa, seja de canga, rede, entre outras coisas, né? É uma empresa muito forte e ela é dividida em 4 sub-regiões, né? A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Esse Meio Norte pode ser tanto chamado de Meio Norte quanto Zona dos Cocais, tá? Em alguns livros aparece um ou outro, né? Bom, algumas atividades econômicas básicas que a gente tem no Nordeste: a agricultura, o turismo, o comércio, né? Como eu falei, a parte dos tecidos, o turismo muito por conta das praias que a gente tem no Nordeste, o extrativismo também é muito importante nessa região, e aí a gente acaba chegando no ponto das sub-regiões, né? Aí na imagem a gente tem a localização de cada uma delas, né? Com a proporção de que ela toma conta, do território que ela toma conta, que ela ocupa, né? No caso. E aí a gente vai acabar falando de cada uma delas, né? Bom, Zona da Mata, área litorânea ao qual se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Então, ela é uma área muito grande que pega diversas partes do nosso território, né? Com principais centros urbanos e indústrias do Nordeste, ou seja, é a parte mais desenvolvida da região do Nordeste, é a Zona da Mata. Então, é onde a gente tem a maioria das indústrias, a maioria do desenvolvimento urbano vem na Zona da Mata, tá? O clima de lá é um clima tropical úmido, em média 18 a 26 graus, então é um clima bem tranquilo, bem agradável, muito por conta da diversidade, né, da natureza, de diversas árvores, diversas vegetações, então a gente tem um clima favorável a quem mora por lá, né? O sertão já é o oposto, né? Virando a página já é o oposto, com um clima árido em solos com poucos nutrientes, né? O que é um problema para quem é da parte da agricultura, porque acaba tendo uma plantação apenas para sobrevivência, né? Como o segundo tópico fala, predominância de plantações para subsistência, ou seja, a pessoa planta apenas para sobreviver. As plantações que são feitas nesse determinado local não são suficientes para uma empresa ou para um trabalho ou para ser revendido, tá? O que é feito lá é suficiente basicamente para a nutrição da própria família, né? Em compensação, ela é a sub-região com a maior extensão territorial desse meio Nordeste, né? Do complexo do Nordeste. Chegamos ao meio norte, né? Ou a zona do Cocais, que tem plantações de arroz, de algodão, né? Muito forte nessa região, localizada entre as florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do sertão. Então ele fica entre aquele meio termo de um verão ameno, um pouco úmido, e aquele semiárido do sertão. Tem um extrativismo muito forte, onde a fonte de renda de muitas famílias são feitas através do extrativismo. Então tem muita família que sobrevive à base desse extrativismo vegetal por conta da diversidade da agricultura de lá, tá? E o Agreste, que é uma sub-região semiárida com terras altas, ou seja, com planaltos, muitos planaltos na região do Agreste. O artesanato é uma forte atividade econômica de lá, tá? Muitos são feitos por lá, tem a mão de obra de lá. Claro que eles vão para as indústrias lá da Zona da Mata, que é a parte mais desenvolvida, né, daquela região, mas muito é feito por lá, tá? Também tem um cultivo de algodão e de produtos alimentícios diversos, então a gente tem uma diversidade muito grande de produtos nessa região. Bom, com isso a gente chega na parte final da aula, que fala a respeito dos problemas
que essas sociedades, que esses grupos, esses complexos acabam tendo como principais focos, né? Como a maioria das regiões brasileiras tem um determinado tipo de problema, com essas regiões não é o contrário, tá? Eu listei algumas disparidades, alguns problemas que a gente tem nessas regiões. Claro que são outros, muitos e muitos outros, mas a gente foca nesses que são os mais alarmantes e os que mais estão aos nossos olhos, né? Eu coloquei geração de riquezas no Centro-Sul tornou essa região a mais rica do país, criando disparidades social gravíssimas, como desemprego, favelamento e problemas ambientais de difícil solução. Ou seja, por conta do Centro-Sul ser uma área muito desenvolvida, ter um desenvolvimento muito à frente do que as outras regiões, essa própria região acaba tendo uma diversidade muito grande, né? Uma disparidade social muito grande. Então tem muitas pessoas com muito dinheiro, né? E muitas pessoas com pouco dinheiro, né? A gente tem uma balança muito desequilibrada, a gente acaba tendo um desemprego muito grande nessas regiões, né? Problemas ambientais, porque a gente acaba tendo diversas indústrias, então a gente faz com que os gases poluentes acabam sendo feitos de uma maneira mais acelerada, né? Por conta dessas indústrias. O sertão é profundamente marcado pela questão da seca e da fome, o que costuma ser generalizado para todo o Nordeste. Esse é um fato importante. O sertão, ele é de fato sim a parte mais precária, digamos assim, do Nordeste, né, com a questão da seca, com a questão da fome, mas não quer dizer que seja todo o Nordeste que passa por esse problema. Claro que a gente não pode generalizar, não pode colocar que é somente a parte do sertão, mas também o Nordeste tem as suas áreas de desenvolvimento, como a gente viu a Zona da Mata, né, com um forte desenvolvimento industrial. Então o sertão realmente ele é marcado por esse problema, muito por conta do terceiro tópico que eu coloquei aí, que é a concentração de propriedades de terra na região do Nordeste, né, gerando uma desigualdade entre os habitantes. Então as pessoas têm uma grande extensão de terra na mão de poucos, fazendo com que os que sobram, os que não têm condição de ter essa terra, de ter essa extensão, acabem fadados à miséria ou fadados à fome, à seca. Esse é um problema que não só assola o Nordeste, mas também todo mundo, e é algo que deve ser pensado tanto pela sociedade quanto pelo governo que está em questão, tá? Na aula que vem a gente vai estar dando mais uma ênfase a essas questões, a esses problemas, e a gente vai estar fazendo alguns exercícios, vamos ver a definição de cada uma das coisas, por que acontece isso, por que acontece aquilo, porque cada problema vem em uma escada, né? A gente vai subindo e às vezes a gente vai deixando para trás, mas tem um problema à frente. Então a sociedade trabalha nessa maneira, tá? Forte abraço.